Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será a insatisfação do animal racional. E no íntimo, a insatisfação. Basta ser um sofredor imortal para não viver satisfeito. Basta viver na indecisão de não saber como vai ser destruído para viver insatisfeito. Não sabe se é por meios naturais ou artificiais. E aí está a insatisfação, por desconhecer o dia de amanhã, por desconhecer os dias vindouros, por saber que é um sofredor, por saber que é um mortal. Ninguém pode viver satisfeito em saber que é assim como é, sempre na indecisão e na expectativa dos dias vindouros, desconhecidos sempre do dia de amanhã, e assim assombrados com as surpresas da vida, para ver que um mortal não pode viver satisfeito, só em saber que é um condenado à morte sem saber por quê, só em saber que é um condenado a sofrer sem saber por quê, não pode viver satisfeito. E sim, todos aparentam que estão satisfeitos, que vivem satisfeitos, mas isso somente na aparência. Mas, na realidade, a insatisfação está dentro do íntimo, porque todos têm sentimento. E o sentimento é feito pelo pensamento, para a lapidação do pensador. Então, o sentimento é a caixa do segredo íntimo, é o cofre do segredo íntimo, onde só é guardado o que não serve, onde só é guardado o magnético. E é por isso que todos vencem, mas sim com palavras doces. Com palavras doces, adocica o sentimento de todos. E com palavras ásperas, o magnético fere o sentimento de todos. A pessoa se sente ferida e guarda aquele mal dentro da caixa do segredo íntimo, do cofre do magnético. E por isso é que muitos acham difícil viver. Porque viver, todos vivem, mas o saber viver é que são elas. E o bicho, como é ligado à energia magnética, se choca sempre com o que não gosta de ouvir. E o bem viver é aquele que vê tudo e não vê nada, sabe tudo e não sabe nada, enxerga tudo e não enxerga nada. Porque quem fala pouco ou não fala nada, vence. E quem fala muito, fala demais. E quem fala demais, erra por falar demais. Para ver o quanto menos falar, melhor é. Porque todos só gostam de palavras doces e não de palavras amargas. E assim é o bicho. É preciso entender o bicho, compreender o bicho, para poder viver com o bicho. E, por isso, ver, ouvir e calar se vive bem em todo lugar. Então, minha gente, essa mensagem do racional superior começa falando sobre a principal característica do animal, do comportamento do animal racional, que é a insatisfação. O ser humano que ainda não se conhece, que não sabe de onde veio, para onde vai e como vai, ele está sempre insatisfeito. Se chove, reclama, se faz calor, ele reclama, se faz frio, reclama também, muda de opinião com a maior facilidade, se adquire um objeto que tanto queria, depois que adquire, enjoa, joga para um lado, enfim, tudo deixa ele insatisfeito. E por que esse tipo de comportamento? Porque ele está vive num mundo que não é o dele, ele vive fora do seu verdadeiro natural e dominado, influenciado por duas energias falidas e variantes, né? Elétrica e magnética, que desde 1935 perderam o poder de comando e são responsáveis pela insatisfação, pelo desequilíbrio do animal racional. São essas energias variantes que fazem o animal racional ser sempre instável, guardar mágoa, guardar rancor,
ódio, né, conquistar inimigos, cometer crimes e até desenvolver doenças cancerígenas, porque a ciência já mostrou que, quando a pessoa guarda sentimentos negativos, ódio, raiva, rancor, isso ajuda, contribui para desenvolver doenças cancerígenas. Eu não estou dizendo aqui que essa é a principal causa do câncer, de jeito nenhum. Está aqui um médico na mesa, doutor Carlos, que depois pode dar uma palavrinha, né? Pode fazer um comentário sobre esse assunto com muito mais embasamento do que eu, é claro. E a insatisfação, ela faz o animal racional reclamar de tudo, falar demais, e ter dificuldades, muitas dificuldades para viver. Porque a pessoa que fala muito, ela se torna chata, inconveniente, às vezes os amigos não têm nem paciência para conversar com ela, largam falando sozinho. E nos tempos difíceis e perigosos que estamos vivendo hoje, dependendo do que a pessoa sair falando por aí, ela corre até risco de vida. Daí o ditado, ver, ouvir e calar, vive-se bem em qualquer lugar. É necessário mudar de conduta para aprender a viver. E para mudar de conduta é preciso raciocinar, porque as energias elétrica e magnética, que são energias aqui da Terra, elas não deixam o animal racional controlar seus sentimentos, pensamentos e ações. Esse controle ele só vai ter quando passar a se conhecer através do desenvolvimento do raciocínio, conhecendo e estudando a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. É a única cultura no mundo que ensina o homem a raciocinar, porque ela não foi providenciada por nenhum ser pensante aqui da Terra, e sim por um habitante de um mundo superior ao nosso, que é o mundo racional. Todo mundo já percebeu que a vida está passando por um sério processo de mudança, uma reforma geral da natureza, desde 1935, quando terminou a regência do pensamento aqui na Terra e teve início a fase racional. Ora, se a natureza mudou de fase, se ela deixou de ser elétrica e magnética e passou a ser racional, nós que somos filhos dela, temos que acompanhá-la, para nós entrarmos em harmonia sempre com ela, para nós encontrarmos o nosso equilíbrio. E o verdadeiro equilíbrio que nós precisamos está dentro do nosso raciocínio. É só conhecer e estudar a cultura racional nos livros Universo em Desencanto para entender o porquê. Então, esse tema é muito interessante, muito bacana. A insatisfação do animal racional. Observe que a Nádia colocou o nome do tema, a insatisfação do animal racional. Ela não colocou só a insatisfação, ela colocou a insatisfação do animal racional. Se ela falou animal racional, porque tem outros animais, não é isso? Então, tem os animais também irracionais. Então, o porquê que nós estamos sempre satisfeitos, nós que eu digo a humanidade, as pessoas estão satisfeitas momentaneamente. Existe um momento de satisfação. Esses momentos, eles são bastante temporários. Só uma fase em que passa e a maior parte do tempo eles vivem insatisfeitos. Por quê? Então, vamos, aqui no meu ponto de vista, um exemplo de um cachorrinho. Se a gente trata bem um cachorro, um animal de estimação nosso, você bota ele num cantinho, mesmo num cantinho pequeno, dá comida para ele, trata ele bem, dá assistência, né, veterinária para o animal, trata o animal com carinho, com respeito, super bem, o animal ele fica o quê? Satisfeito. Ele demonstra satisfação. Você chega em casa, ele quer pular em cima de você, ele quer brincar e por aí afora. Antes de chegar em casa, às vezes ele já está latindo, querendo ver o seu tutor. Um exemplo só do cachorrinho. Isso é relação de modo geral, o animal irracional de modo geral. Ele está num lugar onde ele é bem tratado, ele volta e vive ali, claro, tem o seu sofrimento, porque é animal, mas ele vive satisfeito dentro da sua limitação. Nós somos animais racionais. A pessoa pode ter tudo na vida, ela está sempre insatisfeita, sempre mesmo, literalmente insatisfeita. Demonstra uma satisfação aparente ou momentânea. Por quê? Retorna a pergunta. Porque estamos fora do nosso habitat. Sua resposta não é minha, é do Racional Superior, que dá provas e comprovações, que é o autor do livro Universo em Desencanto. Então, o nosso habitat não é esse.
Mas é o habitat do animal racional? É o habitat do animal irracional, sim. O habitat do animal racional é a deformação e degeneração. A formação do animal racional foi diferente da nossa. É uma outra, já falamos isso aqui em outros programas. É uma linha de evolução, de transformação diferente da nossa. Então, a nossa origem é uma, a dele é outra. É claro que tudo surgiu de um ponto só. Estou falando aqui da vida material. Então, o animal irracional, dentro do próprio conflito dele, ele fica satisfeito se ele for bem tratado. E nós que somos animais racionais, quem tem filho pode dizer isso melhor do que eu. Trate bem o filho, dá tudo para o filho, mas ele sempre vai demonstrar uma satisfação. Demonstra satisfação aparente. E assim está aí, por causa dos conflitos, das guerras, devido a essas insatisfações que toda a humanidade vem vivendo. Simplesmente que estamos fora do nosso habitat. O nosso habitat não é esse. Se esse fosse o nosso habitat, nós viveríamos satisfeitos. O nosso verdadeiro habitat, o nosso verdadeiro mundo, é no mundo racional, mundo de eternos, não um mundo de transformações. É isso que eu gostaria de colocar e muito obrigado. É verdade. A insatisfação do animal racional. A neurociência, na década de 90, evoluiu bastante, coisa que o Freud tinha profetizado lá nos anos 20, e agora está bem estudada e descrita a estrutura motivacional do cérebro, que é o sistema límbico na base do cérebro, e o principal é justamente o sistema de recompensa, um circuito neuroelétrico formado de excitação, sensação de prazer e forte motivação para repetir o círculo. Um ciclo que é um círculo vicioso, né? A excitação é norepinefrina, a pessoa fica só pensando naquilo, aquela fissura, depois obtém o prazer, que é a quantidade de carga de dopamina liberada no cérebro, a pessoa tem aquele prazer, e a serotonina é como um scanner, né? Ela vai mapear aquilo que dá prazer, para quê? Para ver uma forte motivação de repetir o ciclo. Ou seja, a gente é programada, a natureza faz essa pegadinha, né? E essa programação vem desde o período embrionário, porque a programação vem na áurea da gente, astrologicamente, depois programa os genes. A primeira programação que os genes fazem dentro do embrião é dos níveis de hormônios sexuais, e essa programação dos níveis de hormônios sexuais vai depois programar o sistema nervoso, e depois é um aparelho elétrico e magnético. Vai ser aparelho de reprodução de filhos e irmãos, vai descobrir isso, aquilo outro, que está programado. A profissão, ou quem ele até vai escolher para casar, também está programado, né? E a gente pensa que não, né? E essa questão da satisfação passa pela a cultura pop, né? Os Rolling Stones, a música mais famosa deles é Satisfaction, e ele canta e diz que não consegue ter satisfação, porque a satisfação é momentânea, é muito rápida, e o aparelho racional, o animal racional, continua insatisfeito, insaciável, né? Tem um livro que depois eu vou botar na descrição, chama-se Nação Dopamina, é uma neurocientista americana, e ela prova que todos os vícios estão ligados a isso. E a proposta dela é um tipo de meditação, né, de fundo budista, mas a gente sempre fala aqui que meditação tem vários níveis, né? E a neurociência hoje confirma, referenda isso bem. Para finalizar, o grande paradoxo. Tem no início da tréplica uma lição dizendo que estamos na fase de um hormônio só, não mais na fase de dois hormônios, macho e fêmea. Os dois hormônios macho e fêmea foi como eu falei, que a neurociência prova, né? Testosterona e estrogênio, macho e fêmea. E a melatonina, eles provam que é o único antagonista de testosterona. E tem os receptores de dopamina, e eu me lembro de um programa, a gente falando aqui com o Porfírio presente na mesa, que é um dos maiores exemplos para mim de iconoclasta mental. Isso é linguagem de neurociência. Porque a pessoa tem prazer no mundo das ideias e quer avançar e progredir e quebrar os paradigmas, outra palavra querida por ele, né? Que paradigma é um condicionamento, todo mundo acredita que só pode ir até ali, o iconoclasta mental. E isso a ciência provou que é receptor de dopamina diferenciado, se não me engano é o número 6. Tá? Mas, por exemplo, executivo, que ele fica sempre naquela pilha, aí, só, igual um leão o tempo todo, no fim de semana, em vez dele descansar, ele quer um esporte de ação, ele quer pular de bungee jump, é um outro tipo de receptor de dopamina programado desde lá do início. Então, o animal racional
Nosso mestre diz que, bem dizer, o ser humano só tem um defeito, é não se conhecer. Quando a pessoa se conhece, ela passa a ter um equilíbrio interior progressivo pelo desenvolvimento do raciocínio. O raciocínio é a solução, e a solução está no desenvolvimento do raciocínio, na cultura do raciocínio, que está nos livros Universo em Desencanto. Palavras do racional. Tinham que viver insatisfeitos por serem filhos de uma natureza deformada. Por isso, nunca estão satisfeitos. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!